Muitas vezes em nossa vida nós não temos expectativa. Pensando que a única solução é ficar num quarto trancado, a única solução é ficar em casa trancado e não sair de casa. Mas a Bíblia vai nos relatar que Jesus Cristo ele morreu para nos dar liberdade. E não há vírus que venha parar o cristão, não há vírus que venha fazer o cristão cair. A Bíblia vai nos relatar que lá em Efésios 6:10, a palavra de Deus já está nos alertando há 2000 anos atrás, para que os crentes venham se revestir com essas armaduras. As armaduras qual? As armaduras de Deus. E essas armaduras, elas não são físicas, mas essas armaduras são espiritual. Ei, essas armaduras tu não vai adquirir com dinheiro, mas essas armaduras você adquire com oração, jejum e palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que essas armaduras de Deus, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, aleluia, o escudo da fé, glórias a Deus, só vai adquirir esse escudo se você tiver fé no Altíssimo Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que o escudo da fé, ela apaga qualquer seta inflamável do diabo. E o capacete da salvação serve para que nenhuma seta do inimigo venha entrar na sua mente e te atingir. O escudo da fé é para que nenhuma enfermidade, nenhuma peste perniciosa venha te atingir. E a cada minuto da nossa vida nós temos que estar com essas armaduras, os teus pés sempre na prontidão, você tem que estar sempre pronto para pregar o Evangelho, você tem que estar sempre pronto para falar das boas novas do Senhor. A espada do Espírito não é essa capa da Bíblia, mas é o que contém por dentro desta capa, é a palavra de Deus, o versículo da palavra, é a palavra revelada do Espírito Santo. Você tem que estar sempre afiado, o porquê chegará um dia que você não vai estar mais com essa palavra, porque haverá um dia que haverá perseguição sobre a terra, e essa palavra vai ter que estar no teu coração, essa palavra vai ter que estar selada, como a palavra de Deus diz, selada, aleluia, no seu coração, pendurada no seu pescoço. Glórias a Deus, que está escrito em Provérbios. A Bíblia vai nos dizer que nós não podemos temer, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Davi, ele escreve uns livros mais bonitos de Salmos, que Davi, ele vai citar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o que Davi está dizendo ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para deixar esse salmo para o dia de hoje, no século 20, nesse século que nós estamos passando? Nós estamos vivendo no vale da sombra da morte, sim, mas aqueles que estão em Cristo estão guardados na sombra do Altíssimo. Não temerá medo de nada, ou por quê? Porque na sombra do Altíssimo você, eu, vamos descansar. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Quer dizer que o Brasil pode estar em crise, as portas vão estar fechadas, mas se tiver em Cristo, nada vai te faltar. A Bíblia nos relata que o justo nunca mendigará o pão, nem sua descendência passará fome. Quer dizer que se você for justo, irmão, se você for justo, varoa, você não vai mendigar o pão. Na hora certa o Senhor enviará os servos, na hora certa o Senhor abrirá a porta, mas você tem que perseverar, você tem que ser justo. E porque você está temendo um vírus, a qual é o próprio Deus que está permitindo? Esse vírus pega, pega sim, mas esse vírus só vai pegar naqueles que não estiver debaixo da sombra do Altíssimo. A Bíblia vai nos relatar lá no Egito, aleluia, lá no Egito, quando o povo, eles estavam cativos pelo rei, por Faraó, a Bíblia vai nos dizer que aquele povo estava sendo escravo, o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele manda passar o sangue do Cordeiro, que simboliza hoje, nos dias de hoje, o sangue de Jesus Cristo, nos umbrais da porta. E aonde tivesse o sangue do Cordeiro, ali, aleluia, no umbrais da porta, a peste, o espírito da morte, ele não ia entrar, mas o espírito da morte só entraria aonde o sangue do Cordeiro não estava sobre os umbrais. Ali ele entrava e fazia uma devasta. A Bíblia vai dizer que todos aqueles aonde o sangue do Cordeiro estava, sobreviveram naquele Egito, lá no meio do Egito.
A Bíblia vai dizer, irmãos, glórias a Deus, que eles sobreviveram e Deus tirou eles de lá. Deus mandou eles para uma terra. Qual terra? A terra que manda leite e mel. Eu quero te dizer, quando Deus estiver falando com você, não tema. Não é preciso você temer. O que Deus falou está falado. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás do que Ele fala. As palavras dele são ditas, são confirmadas, são cumpridas. O porquê? Porque o propósito de Deus sempre foi dar o melhor para aqueles que servem. O propósito de Deus sempre foi, aleluia, é ouvir a oração daqueles que buscam com um sincero coração, com o coração aberto. O propósito de Deus sempre foi ouvir a oração dos seus servos e cumprir, porque para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em tudo e para tudo, na pobreza, na doença, o nome do Senhor tem que ser glorificado. A Bíblia vai dizer para nós não julgar as nações, para nós não julgar os governantes da terra, mas a palavra está dizendo para nós orar pelo nosso governo, para nós se levantar pelo nosso governo. E por que nosso governo está lá dentro de Brasília, e aleluia, numa rebelião? É porque a falta de oração, veja, o povo cristão está orando, eles estão postando coisas erradas, eles estão julgando. Veio de orar, a nação podia estar bem, a nação cujo Deus é o Senhor podia estar unida, mas a nação está desunida porque o povo não quer mais orar. E eu deixo essas mensagens em nome de Jesus.